Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Nicolas, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento. No último vídeo a gente construiu aqui o nosso sistema principal, né? Algumas partes dele. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade, na verdade eu ia dar continuidade, mas tem algo que eu quero mostrar para vocês aqui que é sobre a responsividade. Eu acho bem interessante vocês saberem como é que funciona, que é o Size Policy, onde a gente manipula os elementos aqui. E para ficar claro, eu vou criar uma nova tela aqui, uma new widget aqui, para a gente, para exemplificar o que eu quero mostrar para vocês. Eu vou colocar 3 labels aqui e vou colocar um layout horizontal. Cada uma dessas labels eu vou colocar uma cor de fundo. Então eu vou colocar aqui uma cor qualquer uma, tá? Vai ficar claro. E aí, deixa eu ver, colocar mais. Essa. Então, perfeito. Aqui na lateral tem um nome chamado Size Policy, que é referente à responsividade, tá? E por padrão ele vem em Preferred, que ele vai se ajustando a tela aqui de todos os elementos com o tamanho, tá? Então ele divide por igual todos os elementos da tela, mas eu tenho outras opções também, tá? Então aqui eu deixei um quadrinho para você entender como é que funciona. Fixed, o próprio nome já diz, né, que ele é fixo, então ele nunca aumenta de tamanho. Se eu vir aqui, se eu vir aqui e colocar ele como fixo, aqui ó, na horizontal, ele vai ficar do tamanho do nome e não vai aumentar e nem diminuir, ó. Perceba que ele vai ficar fixo a barra ali, tá? Eu posso definir um tamanho para ele aqui mínimo, né? Se eu posso colocar um 100 aqui, ele vai ficar sempre com 100 e não vai aumentar e nem diminuir, tá? Ou ele vai ficar do tamanho do texto. Então, se eu aumentar o texto aqui, ó, ele vai aumentar de acordo com o tamanho do texto, tá bom? O segundo aqui é o mínimo, então ele não fica maior que o size hint. O size hint é exatamente o padrão do elemento, que tamanho padrão que vem o elemento, tá? E expandido ele não é útil, coloquei, então eu vou colocar aqui para você ver o fixo e o mínimo. Então, o mínimo ele já se comporta como o outro, né? Então ele vai se adaptar igual ao preferred, né? Que é o padrão. Ele vai pegar o mínimo aqui que ele conseguir de acordo com a tela, né? Nos elementos. Se eu colocar o outro aqui também como mínimo, ele vai se comportar da mesma maneira, tá bom? Depois o máximo, então ele não fica maior que o size hint e ele encolhe se necessário, tá? Então ele não vai ficar maior se eu pegar aqui o máximo. Aqui, ó, ele não vai ficar maior que o size hint, então ele permanece quase igual ao fixo, tá vendo? E ele encolhe se necessário. Se for necessário, ele vai diminuir aqui, dependendo do elemento que a gente estiver utilizando. Os outros ficam padrão, tá? O preferred, que você já viu que é o padrão que ele vem mesmo, mais utilizado. O expand, ele tenta ser o size hint, tá? Ele vai tentar ser o tamanho, né? E ele encolhe se necessário, mas expande se possível. Então, aqui expand, então ele vai expandir o máximo possível, tá vendo? Ele vai encolher se necessário, ó. Perceba que quando eu arrastar ele encolheu o tamanho do texto, mas ele vai expandir se possível porque os outros elementos ficaram aqui tá como mínimo ou preferred, né? Então se eu colocar expand também ele vai expandir igual os dois, tá vendo? Se eu colocar aqui preferred, ele vai expandir o outro. Isso aqui é útil no elemento quando a gente quer usar tabelas para expandir, ou quer que uma coluna fique mais larga que a outra. No projeto a gente consegue fazer dessa maneira, tá bom? E aqui tem o máximo expand, tá vendo? Ele não fica menor que o size hint, mas ele expande tudo que se for possível. Praticamente igual, tá? Então ele vai expandir o máximo possível aqui. E já está aqui no máximo, né? Ó, ele expandiu tudo. Quando eu diminuo, ele vai diminuir também se possível, né? E o último aqui, que é a gente tem ignored, então ele vai esquecer o size hint lá, ele vai pegar o máximo de espaço possível, né? E vai ignorar aqui o size hint, então vamos ver, o ignored,
Perceba que o expand tampou ele, porque ó, ele não pegou o espaço possível, ele está expandindo aqui, que chegou a cobrir o elemento. Então, aqui eu vou ter que pegar e colocar um preferred para ele aparecer, tá? E o ignored, só que perceba que quando eu diminuo o máximo da tela, os outros elementos cobrem ele, tá vendo? Acaba cobrindo ele, tá? Então essas são as opções que eu tenho do Size Policy para a gente deixar o programa responsivo. Era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, tá? Eu fiquei de renomear os elementos, mas a gente renomeia no próximo vídeo, porque acabou ficando um pouco longo demais. E aí no próximo a gente renomeia, salva o projeto e vamos dar início ao código para fazer o login, acessar a tela do sistema. Então você vai acessar duas telas aí, vai ser um projeto bem legal de fazer, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Então se ficou uma dúvida, deixe nos comentários, que se possível eu irei responder, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.